Um milionário, com medo do julgamento, com vergonha da simplicidade da própria esposa, tomou a pior decisão da sua vida. Na noite mais importante para sua carreira, não foi com a mulher que sempre esteve ao seu lado. Levou a amante. E diante de todos, ele pensou que sairia por cima. Mas quando a porta se abriu e a verdadeira esposa entrou, o silêncio tomou conta da sala. E todos ficaram em choque. O sol já se escondia atrás dos prédios altos quando o motorista estacionou o carro importado na entrada da mansão. Os portões de ferro se abriram lentamente, revelando o jardim impecável, com esculturas iluminadas por refletores. Do lado de dentro, Augusto descia do carro com a expressão carregada de quem sempre tinha pressa. Seu terno escuro estava alinhado, a gravata perfeitamente ajustada, e o relógio dourado em seu pulso brilhava sob a luz artificial. Era um homem de presença, acostumado a ser visto e admirado. Dono de uma das maiores construtoras da cidade, estava acostumado a comandar, a ter funcionários que baixavam a cabeça diante da sua voz firme. Mas, naquela noite, algo parecia incomodá-lo, além dos negócios. Dentro da casa, Helena, sua esposa, ajeitava a mesa da sala de jantar. Não havia luxo no que ela preparava, mas havia cuidado. Toalha limpa, pratos simples, comida quente. Ela usava um vestido discreto, azul marinho, já gasto pelo tempo, mas ainda conservado com carinho. Os cabelos presos em um coque baixo revelavam a serenidade de quem sabia viver com pouco, mesmo cercada por muito. Augusto, o jantar está quase pronto, disse ela com a voz doce, olhando-o entrar pela porta principal. Ele caminhou até a sala, retirou o paletó e o deixou cair sobre o sofá, sem sequer olhar para a esposa. Não vou jantar hoje. Tenho reunião. A resposta veio seca, como quem fecha uma porta sem pensar no outro lado. Helena baixou os olhos. Não era a primeira vez. Sabia que o marido havia se afastado dela ao longo dos anos, como se a simplicidade dela fosse um peso em sua vida de aparências. Na mesa, o envelope dourado estava à vista. Era um convite luxuoso, entregue horas antes por um mensageiro vestido de preto. Helena havia aberto com cuidado, curiosa para saber o que tanto chamava lá a atenção de Augusto nos últimos dias. Era um convite para o baile empresarial da Associação de Investidores, um dos eventos mais exclusivos da cidade. Uma noite em que políticos, empresários e herdeiros de famílias tradicionais se encontrariam em salões de cristal, ao som de orquestras e brindes de champanhe. "Você viu o convite?" perguntou Helena, tentando soar animada. "Parece importante." Augusto parou diante dela. Havia um peso em seu olhar. "Vi, sim. É mais que importante, Helena. Estar lá significa consolidar contratos que podem dobrar os lucros da empresa. Não é uma simples festa. É o tipo de lugar onde a imagem conta mais que qualquer palavra." Ela assentiu em silêncio, como quem compreendia mais do que dizia. Por dentro, um nó se formava. Não era apenas sobre negócios. Era sobre o que ele esperava dela. "Então vamos juntos", arriscou, com um sorriso tímido. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer resposta. Augusto desviou o olhar, andou até o bar e serviu uma dose de uísque. "Helena", começou ele, escolhendo bem as palavras, "você sabe que eu te respeito, mas esse tipo de evento exige presença, aparência." Ela franziu a testa, sem entender. "Presença? Mas eu sou sua esposa. Não é isso que importa?" Augusto respirou fundo, bebeu o uísque de uma vez e apoiou o copo no balcão. "Você não entende. Lá todos estarão impecáveis. Mulheres jovens, vestidas com joias e vestidos caríssimos. Você..." Ele hesitou, mas a frieza venceu. "Você não se encaixa." Aquelas palavras atravessaram o coração de Helena como uma lâmina silenciosa. Ela apertou a toalha entre as mãos, tentando conter as lágrimas que insistiam em vir. "Não me encaixo?" repetiu com a voz embargada.
É por imagem, apenas isso, respondeu ele já impaciente. Eu preciso impressionar. Não é pessoal, mas para Helena era profundamente pessoal. Era a confirmação daquilo que já sentia há tempos. Não era suficiente para o homem que havia jurado amá-la. Ela se calou, caminhou até a mesa, tirou o prato que havia colocado para ele e guardou em silêncio. O cheiro da comida quente se misturava ao frio que tomou conta do ambiente. Augusto, por sua vez, já mexia no celular, trocando mensagens rápidas. Seus olhos brilhavam não pelo reflexo da tela, mas pela expectativa de quem já havia tomado uma decisão. Não iria sozinho. No visor, um nome apareceu em destaque: Camila. Jovem, bonita, sempre vestida com elegância exagerada. A amante que Helena fingia não ver, mas que todos nos corredores de negócios já cochichavam. Está pronto para a grande noite? Escreveu Camila, com um emoji sorridente. Augusto digitou com rapidez. Claro, e dessa vez você vai comigo. A resposta dela veio imediata. Vou escolher o vestido mais deslumbrante. Você não vai se arrepender. Ele sorriu, satisfeito, como quem acreditava estar no controle da situação. Do outro lado da sala, Helena observava de longe. Não precisava ler as mensagens para saber. A expressão dele já dizia tudo. A solidão invadia sua alma, mas junto dela nascia uma força silenciosa que ainda ninguém conhecia. O relógio marcava 9 horas quando Augusto subiu para o quarto, preparando-se para a noite que mudaria tudo. Helena permaneceu na sala, olhando a mesa posta para 2, agora reduzida a um prato solitário. Naquele instante, ela entendeu que sua dor ainda se transformaria em algo maior, e que a verdade sempre encontra o momento certo de aparecer. O salão principal do Clube Imperial reluzia como se fosse feito de ouro. Lustres de cristal pendiam do teto altíssimo, refletindo a luz em milhares de pontos que dançavam sobre os espelhos e taças de champanhe. Músicos afinavam violinos em um canto, preparando-se para iniciar a orquestra que embalaria a noite. Era a festa do ano, e todos sabiam disso. Políticos, empresários e suas famílias mais influentes circulavam pelo espaço, trocando sorrisos calculados e apertos de mão ensaiados. Cada detalhe exalava poder e riqueza. E foi nesse cenário que Augusto entrou. De terno impecável, sapatos polidos e olhar confiante, ele parecia ter nascido para aquele ambiente. Mas não estava sozinho. Ao seu lado, de vestido vermelho colado ao corpo, salto-agulha e colar cintilante, estava Camila, jovem, atraente, com um sorriso exibido que atraía olhares de curiosidade. O contraste entre eles chamava a atenção. Ele, homem maduro, de postura altiva, ela, a companhia que ninguém esperava ver. Augusto, que surpresa! Disse um investidor, aproximando-se para cumprimentá-lo. Os olhos do homem, porém, desviaram rapidamente para Camila, analisando-a de cima a baixo. E essa é. Augusto apertou a mão dele com firmeza, mantendo o sorriso frio. Camila, respondeu sem mais detalhes. A jovem estendeu a mão delicadamente, fingindo naturalidade. Mas o brilho de vitória em seus olhos denunciava o prazer de estar ali, no lugar que deveria ser de outra. Os cochichos começaram discretos. Pequenos grupos se inclinavam uns para os outros, sussurrando comentários que se perdiam na música ambiente, mas não escapavam da percepção de Augusto. Não é a esposa dele. Quem será essa garota? Parece mais uma modelo do que alguém da família. Ele fingia não ouvir. Andava de cabeça erguida, como quem dominava o espaço. Porém, por dentro, sentia o peso dos olhares. Camila, por outro lado, parecia se deliciar com a atenção. Caminhava como se estivesse em uma passarela, exibindo o vestido que abraçava suas curvas, cumprimentando desconhecidos como se fosse velha amiga. "Está vendo como todos olham para nós?" murmurou ela, inclinando-se perto de Augusto. "Você fez a escolha certa." Ele forçou um sorriso. Enquanto isso,
Em um canto do salão, um grupo de senhoras observava atentamente. Eram esposas de empresários influentes, acostumadas a analisar cada detalhe. Uma delas comentou em tom baixo: a esposa de Augusto nunca se destacava, mas ao menos havia dignidade. Essa aí parece saída de uma revista barata. As outras riram discretamente, escondendo-se atrás das taças. Augusto percebeu. Seu estômago se revirou, mas não demonstrou. Levou Camila até uma mesa próxima ao palco, onde os assentos reservados aguardavam os nomes de convidados importantes. Enquanto se acomodavam, um apresentador subiu ao microfone para dar início à noite. A orquestra começou a tocar suavemente e garçons circulavam servindo entradas sofisticadas. Camila pegou uma taça de champanhe e ergueu no ar, sorridente. É um brinde à nossa noite, disse ela, ignorando os olhares de reprovação que já se acumulavam ao redor. Augusto encostou o copo nos lábios, mas não bebeu. Observava em silêncio o ambiente, analisando cada gesto, cada expressão. Ele sabia que sua imagem era tudo naquela sala e começava a perceber que sua decisão podia custar caro. De repente, um antigo parceiro de negócios aproximou-se. Era o Sr. Ricardo, um homem respeitado, de fala calma e postura elegante. Augusto, meu caro, cumprimentou-o calorosamente. Que bom vê-lo aqui. Eles trocaram apertos de mão, mas os olhos de Ricardo se voltaram para Camila. E a senhora Helena? Não pôde vir? Augusto sentiu a garganta secar. Ela não se sentiu bem esta noite. Mentiu rápido, tentando parecer natural. Ricardo assentiu, mas sua expressão não escondia a surpresa. Virou-se para Camila, cumprimentando-a com educação, embora o tom fosse distante. Muito prazer. Camila sorriu em exagero, segurando a mão dele por tempo demais. O prazer é todo meu. Quando ele se afastou, Augusto percebeu outros olhares discretos sobre si. Não eram olhares de admiração, mas de julgamento. Ainda assim, a festa seguia. A cada novo contato, Augusto repetia a mesma justificativa. Helena não pôde vir. Mas, por dentro, o vazio aumentava. Camila, alheia à atenção, ria alto, contava histórias superficiais e fazia questão de mostrar que estava ao lado do milionário da noite. Sua voz ecoava em momentos inoportunos, interrompendo conversas sérias. E quanto mais ela falava, mais os olhares de reprovação se multiplicavam. Você está exagerando, murmurou Augusto em certo momento, tentando controlar a situação. Exagerando? Retrucou ela com ar de desafio. Estou apenas aproveitando o que você me deu. Ou prefere que eu fique calada, como sua esposa faria? Ele a olhou fixamente. As palavras dela cortaram fundo, não porque fossem verdadeiras, mas porque revelavam exatamente o motivo pelo qual havia deixado Helena em casa, por vergonha da simplicidade que agora começava a fazer falta. A música aumentou. O apresentador anunciou homenagens e o salão inteiro voltou a se concentrar no palco. Mas Augusto já não ouvia com clareza. Seu pensamento se dividia entre o orgulho de manter as aparências e a sombra de uma escolha que começava a mostrar seu preço. Camila ajeitou o vestido, sorriu para fotógrafos que passavam e segurou firme o braço dele, como se marcasse território. Ele respirou fundo. Ainda acreditava que controlava a situação. Mas aquela noite estava apenas começando. E o destino preparava uma entrada que ninguém esqueceria. A orquestra iniciava uma valsa suave quando o salão foi tomado por passos elegantes. Casais deslizando pelo piso brilhante, vestidos longos em movimento, ternos alinhados refletindo a luz dourada. Era um espetáculo de sofisticação. Augusto observava tudo da mesa reservada, ao lado de Camila. Seu olhar, acostumado a enxergar apenas negócios e oportunidades, dessa vez se distraía com o burburinho em volta. A cada instante, tinha a sensação de que os cochichos o acompanhavam como sombras.
Camila, indiferente, bebia o champanhe como se fosse água. A cada gole, sua voz ficava mais alta e seu riso mais espalhafatoso. Olha só aquele vestido verde, disse, apontando sem pudor para uma das esposas de empresários renomados. Parece saída de um brechó caro. Algumas cabeças viraram na direção deles. Augusto franziu a testa, pressionando discretamente o braço dela. Camila, contenha-se, murmurou entre os dentes. Ah, deixa de bobagem, rebateu ela rindo. Você sabe que eu tenho razão. Um garçom aproximou-se com uma bandeja de aperitivos. Camila pegou 2 de uma vez, sem agradecer, e comentou em voz alta. Isso aqui parece coisa simples. Aposto que minha manicure faz melhor. O jovem garçom, sem jeito, recuou. Augusto fechou os olhos por um instante, sentindo o peso do constrangimento. A poucos metros dali, 2 investidores importantes trocavam olhares discretos. Um deles murmurou. Essa é a nova companheira de Augusto? Se for, ele está cavando a própria cova, respondeu o outro, balançando a cabeça. Quando Augusto voltou a se erguer na cadeira, percebeu que os comentários já não eram cochichos tão baixos. A reputação que construíra por décadas parecia ser corroída em questão de minutos. Camila, no entanto, continuava a desfilar sua arrogância. Levantou-se sem pedir permissão, puxou a barra do vestido vermelho para o lado e caminhou até o centro do salão. Ali, começou a cumprimentar pessoas que sequer conhecia, falando alto, rindo, interrompendo conversas sérias com frases sem sentido. Naí, prazer, sou Camila, companheira de Augusto, anunciava, como se estivesse em um reality show. Nós estamos juntos nessa noite incrível. Augusto queria desaparecer. Cada palavra dela soava como marteladas em sua imagem. De repente, Camila encontrou-se com a esposa de Ricardo, o respeitado empresário que havia perguntado por Helena mais cedo. A mulher, elegante e serena, sorriu educadamente. Ah, então você é a famosa Camila, disse em tom neutro. Camila abriu um sorriso exagerado, inclinando-se para perto. Exatamente. Você deve ser a esposa do... Como é mesmo o nome? Ah, sim, do senhor Ricardo. Deve ser ótimo viver com um homem tão, digamos, conservador. A frase caiu como uma bomba. Ricardo, que estava próximo, ergueu as sobrancelhas e se afastou, visivelmente ofendido. Augusto levantou-se imediatamente e puxou Camila pelo braço. Já chega, disse baixo, tentando conter a explosão de raiva. Mas ela se soltou com um gesto brusco. O que foi? Está com vergonha de mim? Gritou, atraindo olhares de todos os lados. O salão, que antes vibrava com música e conversa, silenciou por alguns segundos. Todos viraram-se para a cena. Augusto engoliu seco. O orgulho que sempre o sustentara estava em pedaços. Seu nome, sua imagem, sua presença, tudo estava sendo arrastado pela imprudência da mulher que escolhera levar no lugar da esposa. Para disfarçar, ele forçou um sorriso e fez um gesto como quem pede desculpas à distância. Camila, vamos dançar, sugeriu, tentando desviar a atenção. Ela aceitou de imediato, puxando-o pelo braço até o centro. Mas a dança não trouxe alívio. Enquanto os casais deslizavam com elegância, Camila tropeçava no salto, ria alto, puxava-o de forma desajeitada, transformando a valsa em uma cena cômica. Viu só? Somos diferentes! Gritava ela, rindo, enquanto os outros casais se entreolhavam em choque. Augusto sentia o rosto em chamas. Cada risada que ecoava ao redor parecia direcionada a ele. Não era apenas Camila que se ridicularizava. Era ele quem perdia o respeito. Quando a música cessou, os aplausos foram tímidos, quase constrangidos. Camila fez uma reverência exagerada, como se tivesse acabado de brilhar em um palco. De volta à mesa, Augusto permaneceu em silêncio, segurando o copo com tanta força que os dedos ficaram brancos.
Seu olhar duro estava fixo no chão, tentando reorganizar os pensamentos. Camila, por outro lado, parecia imbatível. Você está muito tenso, disse ela rindo. Relaxe, estamos nos divertindo. Mas não havia diversão no coração de Augusto. Apenas um buraco crescendo, uma sensação amarga de que havia trocado o certo pelo duvidoso, a dignidade pelo espetáculo barato. Os minutos seguintes pareceram horas. Ele já não ouvia mais a orquestra, nem os discursos no palco. O que ecoava em sua mente eram as palavras de Camila, misturadas às lembranças da serenidade de Helena. A diferença entre as duas mulheres nunca havia sido tão gritante. Enquanto Camila se inclinava sobre a mesa para falar de sapatos, bolsas e viagens que queria fazer, Augusto encarava o reflexo do cristal à sua frente. Seu orgulho estava ferido, não apenas porque era alvo de olhares, mas porque, no fundo, sabia que merecia aquele peso. Ele havia se envergonhado da mulher que sempre estivera ao seu lado. E agora, era a escolha dele que envergonhava a si mesmo. Foi nesse instante que uma movimentação na entrada chamou a atenção. O porteiro abriu as portas principais e um murmúrio percorreu o salão. Augusto ergueu os olhos e o coração disparou. A porta se abriu mais, revelando uma figura inesperada. Era Helena. E então ela entrou. Mas não a Helena que Augusto havia deixado em casa, vestida com simplicidade, escondida entre paredes silenciosas. Não. A mulher que cruzava o tapete do salão agora parecia renascida, envolta em uma aura que ninguém esperava testemunhar. Seu vestido azul marinho fluía em ondas elegantes, feito de tecido cintilante que refletia a luz dourada dos lustres. Não havia exageros. Era um corte clássico, mas impecável, que realçava sua postura ereta e sua figura com naturalidade majestosa. Os cabelos, soltos em ondas brilhantes, caíam sobre os ombros como um manto, enquanto a maquiagem delicada apenas acentuava o brilho intenso dos olhos. Helena caminhava como quem não pedia licença, mas conquistava respeito. O som dos saltos contra o mármore ritmava cada passo firme, cada movimento carregado de serenidade. Não havia pressa, não havia medo, apenas presença. E essa presença bastava para que o salão inteiro prendesse a respiração. Os olhares femininos se encheram de espanto. Algumas, em silêncio, admiravam a força que vinha da simplicidade transformada em grandeza. Outras mordiam os lábios, tomadas por uma inveja silenciosa. Os homens, por sua vez, se entreolhavam, incapazes de desviar os olhos. Até os garçons, treinados a serem invisíveis, deixaram-se hipnotizar pela cena. Camila, sentada à mesa ao lado de Augusto, foi a primeira a reagir. Seus olhos arregalaram-se em puro choque. O sorriso falso congelou e a taça de champanhe trincou sob a força de seus dedos. O vestido vermelho, que antes parecia chamativo, agora se tornava vulgar diante da imponência refinada da verdadeira esposa. Augusto levantou-se de súbito. O sangue fugiu de seu rosto, deixando-o lívido. O milionário que sempre controlava cada detalhe, agora tremia diante da única pessoa que jamais conseguiu dominar. Helena, murmurou ele, mas a voz falhou. Ela, no entanto, não desviou os olhos. Continuou caminhando até a mesa principal, e a cada passo os cochichos aumentavam como um coro crescente. É ela, a esposa verdadeira. Que mulher! Ele teve coragem de deixar essa dama em casa? As palavras viajavam pelo salão como flechas. Augusto ouvia cada uma, e cada sílaba era uma ferida aberta em seu orgulho. Helena parou diante da mesa, endireitou os ombros, ergueu o queixo e sorriu com elegância. Não havia arrogância em sua expressão, apenas uma certeza serena, que valia mais do que qualquer discurso. Boa noite, disse com voz clara e firme. O salão inteiro pareceu estremecer. O timbre dela, carregado de confiança,
Ecoou de forma quase solene, fazendo com que até os mais distantes prestassem atenção. Camila tentou reagir. Forçou um sorriso debochado, tentando esconder o nervosismo que denunciava sua alma. Que espetáculo teatral! Disse em tom alto, mas a voz tremia. Achei que esse não fosse o seu lugar. Helena voltou-se lentamente para ela. A amante esperava um olhar de inferioridade, talvez constrangimento, mas o que encontrou foi um olhar penetrante, firme, que a atravessou como lâmina. O meu lugar é onde eu quiser estar, respondeu Helena, sem alterar o tom. Já o seu é apenas passageiro. As palavras ditas com serenidade foram mais devastadoras do que qualquer grito. O salão explodiu em murmúrios e alguns até aplaudiram discretamente. Camila corou, engoliu em seco e se remexeu desconfortável na cadeira. Ricardo, o empresário respeitado que antes perguntara por Helena, aproximou-se com passos lentos. Pousou a mão no ombro dela e disse em voz firme que todos puderam ouvir. É uma honra finalmente vê-la aqui, senhora Helena. A verdadeira grandeza dispensa apresentações. Murmúrios de concordância ecoaram. O peso daquelas palavras caiu sobre Augusto como uma sentença. O homem que acreditara estar acima de tudo agora estava reduzido a um espectador humilhado, esmagado pela própria escolha. Camila perdeu o controle. Levantou-se de repente, batendo a taça na mesa, o líquido respingando no vestido. Isso é ridículo! Gritou, a voz aguda quebrando o silêncio. Você acha que pode simplesmente aparecer e roubar a cena? Helena nem piscou. Apenas sorriu com calma, erguendo o olhar. Eu não roubei nada, Camila. Apenas retomei o que sempre foi meu, dignidade. A frase caiu como um martelo. O salão aplaudiu. Não com euforia, mas com a intensidade do respeito. Camila, sem conseguir resposta, saiu tropeçando em seus próprios saltos, tentando esconder a vergonha atrás da pressa. Todos os olhares voltaram-se então para Augusto. Ele estava imóvel, as mãos trêmulas, a gravata sufocando. Tentou falar, mas nada saiu. Tentou sorrir, mas o rosto denunciava o desespero. Helena não esperou. Virou-se para os convidados, curvou a cabeça em gesto elegante e disse: Agradeço pela recepção. Tenham todos uma boa noite. E sem precisar de mais nada, virou-se e caminhou até a saída. Seus passos firmes ecoaram como trovões, marcando o compasso da derrota de Augusto. O salão permaneceu em silêncio até que as portas se fechassem atrás dela. Quando finalmente se ouviram as primeiras conversas novamente, já não eram sobre negócios, nem sobre contratos. Eram sobre ela, sobre Helena. Augusto, sozinho à mesa, sentiu o peso dos olhares. Não havia mais admiração, apenas desprezo. A vergonha que tivera da esposa transformara-se em vergonha de si mesmo. E naquela noite, diante de todos, ele compreendeu que nada é mais devastador do que ser desmascarado pela própria verdade. O salão não voltou a ser o mesmo depois da saída de Helena. A música voltou a tocar, os garçons voltaram a circular com bandejas prateadas, mas ninguém parecia se importar mais com a festa. O assunto único era a cena que todos haviam presenciado. Você viu a postura dela? Cochichava uma senhora inclinada sobre a mesa. Que elegância! E pensar que Augusto a deixou de lado, retrucava outra, balançando a cabeça em reprovação. Os comentários se espalhavam como fogo em palha seca. Em poucos minutos, Helena já havia se tornado o nome mais falado da noite, enquanto Augusto afundava em olhares carregados de julgamento. Ele permanecia imóvel na mesa, o corpo rígido, os dedos trêmulos sobre o copo vazio. Tentava recompor-se, mas cada respiração era pesada, cada olhar recebido parecia um golpe. Pela primeira vez em anos não havia respeito, apenas desprezo. Camila, por sua vez,
havia desaparecido. Saiu do salão às pressas, engolida pela vergonha. Nenhum dos convidados se importou em segui-la. A amante, que havia se gabado em ser a substituta, agora não passava de uma sombra ridicularizada. Augusto sabia. Tudo o que havia construído em imagem naquela sociedade se desmanchava diante dele. Ricardo, o empresário respeitado, aproximou-se novamente, desta vez sem o sorriso educado de antes. Sua expressão era dura, firme, e suas palavras cortaram o ar. Augusto, uma mulher como a sua é um tesouro que poucos homens têm a sorte de encontrar. E você teve a ousadia de fazer isso com ela. A frase não foi dita em tom alto, mas suficiente para que as mesas ao redor ouvissem. E bastou para que os cochichos se transformassem em olhares ainda mais pesados. Augusto engoliu em seco. Quis se defender, mas não encontrou palavras. O silêncio dele só confirmava a culpa. Um político influente, que sempre buscava manter aparências, aproximou-se em seguida. Não havia sorriso em seu rosto, apenas frieza. Em nossos círculos, imagem é tudo, Augusto. E a sua acabou de se despedaçar diante dos nossos olhos. Foi como uma sentença final. As mãos de Augusto começaram a suar. Ele, que sempre controlara reuniões milionárias, que sempre discursara com firmeza em frente a empresários e investidores, agora estava reduzido a um homem frágil, exposto diante do julgamento público. Os minutos seguintes foram uma tortura. Cada conversa no salão parecia carregar seu nome, cada olhar era uma acusação silenciosa. O homem que chegara acompanhado de uma amante para impressionar agora era motivo de chacota. Por dentro, a lembrança da entrada de Helena o consumia. Aquela visão dela, deslumbrante, firme, serena, era uma imagem impossível de esquecer. E paradoxalmente, era essa lembrança que o esmagava. Ele percebeu que jamais deveria ter sentido vergonha dela. Era ele quem deveria se envergonhar de si mesmo. Finalmente, sem suportar a pressão, Augusto levantou-se da mesa. Seus passos eram pesados, quase trôpegos. Caminhou até o bar lateral, buscando um copo de uísque, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguiu segurar a garrafa. O barman, constrangido, tentou ajudar, mas Augusto apenas o afastou, com um gesto brusco. "Deixe", murmurou, com a voz embargada. Ao olhar o reflexo no espelho atrás do balcão, Augusto não se reconheceu. O homem altivo, orgulhoso, estava desaparecendo. No lugar dele, havia apenas alguém vazio, corroído pelo próprio erro. Enquanto isso, do lado de fora do salão, Helena caminhava pelo jardim iluminado. O vento suave balançava seus cabelos, mas nada perturbava a calma em seu rosto. Ela não havia ido ali para humilhar. Havia ido para mostrar que não precisava esconder-se, e ao fazer isso, havia vencido. Alguns convidados mais próximos à saída correram atrás dela, não para repreendê-la, mas para elogiá-la. "Senhora Helena, que coragem!", disse uma mulher elegante segurando sua mão. "Hoje a senhora nos mostrou o que é dignidade." "Sua presença transformou a noite", acrescentou um jovem advogado. "Todos aqui viram quem realmente é a grandeza desta família." Helena apenas agradecia com um sorriso discreto, mantendo a postura serena que conquistara a admiração de todos. Enquanto isso, dentro do salão, Augusto sentia o peso da solidão. Nenhum dos homens que antes buscavam sua companhia se aproximava. Nenhuma das mulheres que antes o bajulavam lhe dirigia a palavra. Ele estava isolado, abandonado na própria festa. E foi então que a verdade caiu sobre ele como uma avalanche. Ele havia trocado anos de companheirismo, respeito e amor sincero por uma ilusão passageira. Havia sentido vergonha da mulher que agora se tornara o centro de admiração da noite. Havia trocado a dignidade por um reflexo vazio. E perdera, não apenas a esposa, não apenas a confiança dela,
mas também a própria imagem, construída à base de orgulho e aparências. O uísque queimou em sua garganta, mas não o confortou. A cada gole, o vazio parecia crescer. Em um canto do salão, ouviu risadas abafadas. 2 jovens investidores comentavam: parece que Augusto não é tão grande quanto pensávamos. Grande foi a esposa dele. Que cena! Aquelas palavras o esmagaram ainda mais. De repente, uma vontade quase incontrolável tomou conta dele. Sair correndo, deixar tudo para trás, fugir do julgamento. Mas Augusto sabia. Não havia fuga. Onde quer que fosse, a lembrança daquela noite o seguiria. Quando as luzes do salão se suavizaram para anunciar o fim do evento, Augusto ainda estava sozinho. Sem Camila, sem companheiros, sem orgulho. E lá fora, Helena seguia firme, caminhando sob a noite estrelada, cercada pela admiração de estranhos que haviam testemunhado sua força. Naquela noite, a verdade havia se revelado, e ela não precisava de discursos longos, nem de gritos. A verdade apareceu simplesmente com passos firmes, um olhar seguro e a presença de quem jamais deveria ter sido escondida. Augusto entendeu, tarde demais, que quem sente vergonha da própria esposa não merece o respeito de ninguém. A noite avançava silenciosa quando o carro de Augusto entrou pelo portão da mansão. O som dos pneus no cascalho ecoou mais alto do que de costume. Era como se até a casa imóvel e fria estivesse julgando sua chegada. Ele desceu devagar, os passos pesados, a gravata frouxa, o paletó amarrotado. Já não havia nenhum vestígio do homem confiante que horas antes entrara no salão com a amante. Agora, cada movimento revelava o peso da vergonha. O silêncio do jardim o engolia, quebrado apenas pelo vento que balançava as folhas. Ao empurrar a porta, encontrou a sala iluminada por uma luz suave. Helena estava lá, sentada na poltrona próxima à estante, as mãos repousando sobre o colo. Não usava mais o vestido deslumbrante da festa. Havia trocado por uma roupa simples, mas sua postura permanecia altiva. Não parecia alguém derrotada. Pelo contrário, era ela quem agora reinava naquele espaço. Augusto parou na entrada, o coração acelerado. Respirou fundo, tentando organizar as palavras, mas a voz saiu falha. Helena, eu preciso falar com você. Ela ergueu os olhos tranquilos. Não havia raiva, mas também não havia ternura. Era um olhar de quem já não devia explicações. Fale, respondeu com calma. Ele se aproximou lentamente, cada passo um esforço. Sentou-se na beira do sofá, inclinando-se para a frente como um homem que já não tinha mais o que oferecer além de desculpas. Eu errei. Errei como homem, como marido, como ser humano. Eu deixei que o orgulho e a vaidade falassem mais alto. Eu senti vergonha de você, quando na verdade a vergonha sempre foi minha. Helena permaneceu em silêncio, observando. O peso das palavras dele enchia a sala, mas não havia resposta imediata. Eu não sei o que me deu. Augusto passou as mãos pelo rosto, aflito. Eu pensei que precisava impressionar aquelas pessoas. Pensei que precisava estar à altura deles. Mas, Helena, quando você entrou naquele salão, eu percebi. Percebi que todo o brilho que procurei fora de casa já estava comigo o tempo todo. Os olhos dele marejaram. Era raro vê-lo assim, vulnerável. Eu quero mudar. Quero tentar de novo. Me dá uma chance. Por favor. O silêncio que se seguiu foi cortante. Helena respirou fundo, descruzou as mãos do colo e apoiou-se na poltrona para se levantar. Seus passos foram firmes até ficar diante dele. Augusto, começou com a voz firme. Durante anos eu estive aqui, ao seu lado, enquanto você me diminuía em silêncio. Eu arrumava esta casa, preparava a mesa, cuidava da vida que construímos juntos. Mas nada disso nunca foi suficiente para você. Ela parou, olhando-o nos olhos. Você não sentiu vergonha de mim só hoje. Você já vinha sentindo vergonha há muito tempo.
A festa apenas mostrou para o mundo o que eu já sabia. Augusto tentou segurar a mão dela, mas ela recuou. Não, Augusto. Não tente transformar esse momento em uma cena de perdão. Você não precisa das minhas lágrimas, nem do meu abraço. Precisa encarar quem você é. Ele se levantou desesperado. Eu sei, eu fui um tolo, mas eu não quero perder você, Helena. Não quero perder a única mulher que realmente importa. Ela balançou a cabeça firme. Você já me perdeu. Não foi hoje, não foi na festa. Foi quando decidiu que eu não era suficiente. Respirou fundo e completou. Hoje apenas tornou oficial o que já era verdade. As palavras foram como martelo. Augusto cambaleou, sentindo o peso da realidade cair sobre os ombros. Então é isso? Perguntou com a voz embargada. Você não vai me dar outra chance? Helena se aproximou dele, tão perto que ele pôde sentir a firmeza de sua presença. Mas em vez de estender a mão, ela apenas disse: Augusto, nesta casa eu já fiquei sozinha por muito tempo, mesmo com você dentro dela. Hoje eu apenas oficializo essa solidão. Vá embora. Ele sentiu as pernas tremerem. Tentou protestar, mas não havia mais espaço para palavras. O tom dela não era de raiva, era de decisão. Os olhos dele marejaram. Pela primeira vez, o milionário acostumado a mandar e controlar tudo recebeu uma ordem inegociável: sair. Helena virou-se, caminhou até a estante e passou a mão sobre um porta-retratos. Era uma foto antiga deles, ainda jovens, sorridentes. Por um instante, seus olhos brilharam de tristeza. Mas logo, ela recolocou a foto no lugar, firme, como quem encerra um capítulo da própria vida. Adeus, Augusto. Sua voz foi baixa, mas cortante. Ele ainda tentou mais uma vez. Eu posso mudar, eu juro que posso. Mas Helena não respondeu. Ficou de costas, imóvel, até ouvir a porta se fechar atrás dele. O som do portão se trancando foi como um ponto final. Augusto saiu para a noite fria, sozinho. O vento cortava o rosto, mas a dor vinha de dentro. Cada passo até o carro era mais pesado que o anterior. O homem que havia sentido vergonha da esposa agora se envergonhava de si mesmo. Dentro da casa, Helena respirou fundo. Não sorriu, não chorou. Apenas sentiu paz. A paz de ter escolhido a própria dignidade. E naquela madrugada silenciosa, a lição ficou clara. Quem sente vergonha de você não merece caminhar ao seu lado, porque o valor de uma pessoa nunca esteve na roupa, no corpo ou no cargo. Sempre esteve no caráter. Naquela noite, não foi o dinheiro, nem os contratos, nem a imagem que venceram. Foi a verdade. Foi a dignidade de uma mulher que se recusou a aceitar menos do que merecia. Augusto descobriu tarde demais que riqueza alguma é capaz de esconder a vergonha de quem perde o essencial, o respeito dentro do próprio lar. E Helena mostrou que o silêncio de anos pode se transformar em voz firme, capaz de calar um salão inteiro. Porque no fim, não são os aplausos de estranhos que sustentam a vida. É o olhar de quem caminha ao nosso lado. É a certeza de ter alguém que nos aceita como somos. E se um dia alguém sentir vergonha de você, lembre-se, a vergonha nunca é sua. Sempre será de quem não soube enxergar o seu verdadeiro valor. E você, o que achou dessa história? Se fosse você no lugar da Helena, perdoaria o Augusto ou teria feito o mesmo? Comente aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilhe esse vídeo com alguém especial. Pode ser que essa lição faça toda a diferença na vida dela hoje. Porque no fim, a maior riqueza que podemos carregar é o respeito, a dignidade e o caráter. Até a próxima.